Boa noite a todos, ao público que ainda nos assiste, à mesa diretora, demais vereadores. Quero agradecer ainda a presença do Bruno e do Rodrigo, que são meus colegas de gabinete, que estão junto conosco aí buscando fazer o melhor pelo município e para que a gente consiga fiscalizar o máximo o Poder Executivo, que é uma das nossas principais funções. Eu sei que está todo mundo cansado, inclusive durante o dia algumas pessoas me perguntavam, você vai discutir mais uma vez? E daí eu disse, é claro, se nós temos duas votações, nós temos que discutir duas vezes, porque o primeiro tempo passou e agora nós estamos no segundo tempo. Inclusive, talvez eu estou sendo o último vereador a falar, porque eu acho que eu vou conseguir fazer vocês mudarem o voto. A Cristina, a Gilmara, o Jair, o Zica, o Moacir, a Aline, o Nardi, o Afonso, o Nino, o Caê, o Reinoldo. Inclusive, eu acho que até o vereador Ovino vai votar nessa. Porque se a gente aprovar esse parecer, nós vamos estar fazendo uma injustiça com muitas emendas que estão perfeitamente certas e que vão somar com o município. Vocês podem ter certeza disso. E se a gente votar contrário ao parecer, eu acho que até o Nardi pode votar contrário, não tem problema nenhum, por isso que a gente sobe na tribuna para discutir, a gente vai devolver, depois de 10 dias a prefeitura vai encaminhar de novo para nós, já mandou com atraso, porque era para ter mandado até julho, mas mandou em setembro, foi isso? Então não teria problema e a gente consegue fazer com que o PPA seja ainda melhor. E eu lamento de ter que votar contrário ao parecer, porque a ideia não é votar contrário ao PPA. Eu respeito muito o PPA porque foi o plano de governo que ganhou as eleições, não foi o plano de governo que eu escolhi, mas foi o que ganhou as eleições e eu torço muito para que esse plano de governo, presidente, tenha sucesso. Então, por isso eu gostaria de votar a favor do PPA. Mas por conta do parecer torto, o parecer é torto, eu vou ter que votar contrário. E eu não queria ter que votar contrário. Eram 127 emendas. Das 127, só uma que estava certa. Todas as outras estavam erradas. Aqui no parecer, numa parte onde o vereador diz que quantas 123 emendas aditivas, e ele cita aqui, ele deixa em negrito no artigo 144, aos projetos de lei que versem sobre matéria constante do parágrafo anterior, não serão admitidas emendas que aumentem as despesas. Todas as emendas que eu fiz não aumentam despesas, vereador Nardi. Não aumentam despesas. E eu vou citar uma delas. Aliás, hoje eu quero... 10 horas e 40 minutos, eu quero dizer que eu estou muito contente, eu pude dar parabéns pelas redes sociais, que hoje é dia do músico. E o músico gera muita economia para esse município. Para o Brasil, gera emprego, gera receita que vai para a educação, que vai para a saúde. E uma das minhas emendas era exatamente para dar mais fomento à classe artística. O pessoal que trabalha com dança, para quem trabalha com teatro, para quem trabalha com música, porque hoje é dia do músico. Mas, infelizmente, essa emenda chamada Beira-Mar Cultural, ela está sendo rejeitada junto com as outras 125, vereador Caê. Tu que és da cultura e conhece muito bem as leis. Nessa ação, que foi colocado R$75 mil por ano. Então, por mês vai dar o quê? Quem é bom de matemática aí, dá menos de R$10 mil. R$10 mil por aí, um pouco menos, né? 75 mês, 7 mil, para botar um palco,
um pipi móvel e uma sonorização para que os artistas possam subir no palco. Por que eu digo que nós não estamos aumentando despesas, vereador? Porque aqui na ação São José é cultura, e a gente espera que seja cultura, tem um valor aqui de 111 milhões, aliás, 27 milhões por ano, para falar do ano. Desses 27 milhões 952 que está aqui dentro da ação, só que na ação não fala de um palco na beira-mar aberto para que os artistas possam subir, que o público, o pai vai com o filho no final da tarde, né, possa tomar uma garapa com um moço que vende o caldo de cana e possa assistir um show, uma apresentação de dança, de teatro. Eu tirei esse valor aqui de dentro. Eu não aumentei em nada. Eu não aumentei despesa. Então está errado o parecer. Está errado o parecer. E daí a gente tem que vir aqui e votar emenda por emenda para que cada vereador possa dizer o seguinte: eu sou contrário a essa ação ou sou favorável a essa ação, politicamente falando. Porque tem algumas emendas aqui que eu, pessoalmente, seria contrário. Só que eu não tenho nem a chance de discutir emenda para dizer que eu sou contrário, porque elas estão todas na mesma vala. Foram todas elas enxertadas. Eu queria dizer para vocês que enxerto é a operação que se caracteriza pela inserção de uma gema, broto ou ramo de um vegetal em outro vegetal para que se desenvolva como na planta que o originou. Ou seja, o enxerto pode ser bom, vereador Nardi, porque ele vai somar aquele PPA, aquele plano de governo, para que a atual prefeita possa fazer muito mais coisa pelo município. Inclusive, os 16 enxertos que o senhor fez, eu tenho certeza que seriam bacanas para o município. Então, eu volto a afirmar de que não tem aumento de despesa. Então, aqui na parte do parecer, onde fala das 123 emendas, e as minhas estão aí, as minhas 11, elas não têm aumento de despesa. Eu fiz uma outra emenda, que é em relação à creche de Barreiros. São José tem diversas creches em diversos bairros. Barreiros é o segundo, terceiro bairro, talvez mais populoso, primeira serraria, e não tem uma creche. Eu fiz uma reunião na comunidade e a comunidade nós elegemos 10 prioridades. E a primeira prioridade, vereador Sanderson, por unanimidade, é uma creche. Porque qualquer um de vocês, for lá na Capitão Pedro Leite, for na Vigilino Ferreira de Souza, for na Manuel Loureiro, for lá na Rua Moura, eles vão falar: a gente precisa de creche. Fizemos a indicação, eu fui conversar pessoalmente com a secretária Mary, inclusive ela me disse que, eu fiquei inclusive abismado, ela disse que nunca havia recebido uma solicitação da comunidade para a construção de creche. Pode ter acontecido, vai ver, ela não recebeu, mas outros receberam. E eu tive uma audiência com a prefeita nesse ano, que foi uma audiência para levar todas as indicações que nós fizemos. E a primeira indicação que eu entreguei para ela foi a creche de Barreiros. Por que eu entreguei a indicação para ela, vereador Moacir? Para que ela fosse sensível a essa demanda da comunidade, para que ela pudesse colocar isso no PPA, no plano de governo dela. Como nós recebemos o PPA e não estava a creche, nós colocamos como emenda uma creche. Da mesma forma que nós pegamos o bloco aqui da cultura, nós fomos lá na educação, indicamos que sairia daquele valor da educação. Um valor, na verdade, muito mais simbólico do que o valor real, mas para deixar a ação dentro do PPA, tendo em vista que talvez a prefeitura implante em 2019, talvez implante em 2020, 2018, 2019, ou 2020, ou 2021, não tem problema, mas que tenha a ação lá, para que a população saiba que existe esse plano dentro do PPA. Como eu disse na segunda-feira,
se 70% do que está no PPA for executado, já vai ser de grande valia. E nesses 70% poderiam ter algumas emendas que ia dar mais força para o município. É algo errado isso. Se tu for analisar que tu tens um plano de governo, eu acho que quando qualquer candidato do meu partido, do teu, vereador Michel, quando faz um plano de governo, a gente tem que fazer um plano de governo, então, que seja palpável, até para que eu possa votar no teu candidato, sabendo que aquilo vai ser executado. Isso é uma coisa que nós temos que amadurecer. Até tem um projeto agora em relação a que tenha que ser publicado qual é o plano de governo, né, dentro de um período, as metas, porque se eu digo que eu vou fazer determinada coisa e eu ganho voto para isso, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Inclusive, vereador Caio, o plano municipal de cultura está lá dentro. E vamos ver se vai acontecer. Até porque sem o plano municipal de cultura, o município não recebe verba do governo federal, como poderia receber. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Titãs já diria isso, Arnaldo Antunes. Outra ação que nós colocamos aqui, sem aumento de despesa. Por que eu estou falando isso? Porque as minhas emendas elas estão com a justificativa da questão do aumento de despesa, que é a feira, eu vou dar o nome como Feira da Freguesia, mas é a mesma Feira da Freguesia em Areias, em Barreiros. Poderia ter feito também por Lisboa, como já fizeram uma itinerante, fazer no Potecas. Não aumenta a despesa. Não aumenta a despesa. Então, volto a dizer, se as emendas estivessem separadas, cada um poderia votar favorável ou contrário, eu poderia votar contrário a algumas também, porque aquelas que o parecer tem que ser como favorável, porque elas não se enquadram tecnicamente no aumento de despesa, daí o vereador politicamente ia dizer se é favorável ou é contrário. Então, além de a gente votar num parecer pensando tecnicamente, tem o voto político, e daí a gente respeita, não tem problema nenhum. O problema é que tecnicamente está errado. Está errado. A mesma coisa, enfim, todos os projetos que eu fiz aqui, nenhum deles tem aumento de despesa. É a mesma coisa quando se trabalha na prefeitura, que tu vai fazer uma suplementação orçamentária, o vereador sabe muito bem disso. Tu não pode fazer dinheiro, tem que tirar de algum lugar para colocar em outro. E assim nós fizemos no PPA, tendo em vista até porque não poderia aumentar a despesa. E uma outra coisa que foi dito aqui é que não se tinha o tempo para analisar emenda por emenda. Mas se não tem tempo para analisar emenda por emenda, então que não seja relator ou que não participe da comissão, porque tem que analisar emenda por emenda. Ah, o tempo é curto? É curto, mas não tem? Tem que analisar emenda por emenda. Né? E se nós estamos aqui, somos vereadores, nós escolhemos para ser vereador, então essa é uma justificativa que não existe. Até porque tu poderia ter colocado... se quisesse copiar o mesmo relato que se fez para todas as emendas, para as 126, que colocasse uma por uma, mas que nós pudéssemos discutir, porque eu tenho certeza que não foi feito assim por conta do tempo. Não sei se o pessoal estava preocupado, que a gente ia ficar muito tempo discutindo. Eu tenho certeza que não foi por isso. Então, se tivesse separado, ficaria muito mais claro, vereador Nadir. E assim, não é justificativa. Não é justificativa. Tem que olhar uma por uma. Teve 69 enxertos que foram da base. Né? Acredito que a maioria foram enxertos bons. Talvez alguns que não iam se enquadrar, porque tinha aumento de despesa, mas que nós poderíamos estar discutindo um por um. Se eu fosse discutir emenda por emenda, eu não ia discutir 30 minutos. 5 minutinhos estava bom. Né?
E outra coisa, se a prefeitura tivesse mandado na época certa, que ela deveria ter mandado, e se nós tivéssemos cobrado, isso também foi uma falha aqui da casa, nós já poderíamos ter discutido, né, já estaríamos analisando talvez a LDO. E por fim, assim, uma coisa que o pessoal já falou e já se discutiu aqui, eu acho que acima de tudo a gente tem que respeitar uns aos outros e entender que o plenário ele é dicotômico, né? A gente pensa diferente, isso não é problema, né? Eu acho que a gente só não pode trazer informações que não são verdadeiras. Tudo que acontece aqui, eles vão ficar sabendo ali. Eu sou um que faço questão de falar, porque é nossa obrigação, eu me elegi com esse discurso. Então, tudo que acontece aqui, como eu voto, como vocês votam, eles me perguntam e eu falo, e é assim que tem que ser. E a gente tem que entender isso. Amanhã eu vou numa reunião lá em Barreiros, e a primeira coisa que eles vão perguntar, porque quando eu for abrir o Data Show, a primeira lá vai estar a creche em Barreiros, e vai estar um X, porque eu vou dizer que essa Câmara aprovou um parecer, que o parecer desaprovava a emenda da creche de Barreiros. E não tem como ser diferente. E isso a gente tem que entender, porque isso é ser vereador. A coisa que eu mais preservo em ser vereador é a minha transparência. Como eu sou transparente com vocês, né, peço que sejam transparentes comigo. Eu discordo de vários pensamentos aqui dentro e vários pensamentos discordam do meu. Agora, isso não pode ser motivo para que a gente não consiga manter uma discussão, né, de respeito e que, acima de tudo, entenda que é no contraponto que a gente vai crescer. Tá? No contraponto que a gente vai crescer. No final das contas, pelo parecer do relator, o vereador não pode fazer emenda. Esse foi o entendimento. Porque das 127, só uma passou, que é aquela que estava fazendo o ajuste para suprimir em relação ao prédio da Câmara, e a sensação que me deu é de que nenhum vereador pode fazer emenda ao PPA. Tenho a sensação de que na LDO e na LOA nós vamos seguir o mesmo caminho, eu lamento. Eu acho que nós temos que pensar mais com a cabeça do Legislativo. Já disse 1000 vezes, eu respeito extremamente essa questão de ser da base ou não ser da base. Eu acho que isso faz parte, a política é assim, mas eu acho que nós temos que ser mais poder legislativo e menos poder executivo. Especialmente nesse caso aqui, que todas as emendas não são emendas para alfinetar o governo, é muito pelo contrário, são emendas que vai ao encontro e não dê encontro ao que o governo quer, vai ao encontro do que a comunidade quer. Quer mais creche, quer mais vaga, quer mais cultura, quer mais esporte, enfim. Então, as emendas ao PPA é uma maneira que a gente tem de dar voz para a comunidade. Tudo que eu coloquei aqui, não teve nada que veio da minha cabeça. Nada, nada. O pessoal falava assim para mim, poxa, André, agora tu é vereador, tu é músico, vamos botar um palco lá na Beira-Mar, vamos botar um palco na Beira-Mar. E mesmo a gente sempre explica para a comunidade que o vereador ele não faz, ele fiscaliza. Mas ele pode fazer uma emenda e o Poder Executivo pode aceitar. E um simples palco de R$7.000 com pipi móvel está sendo negado. Tudo bem que tem aqui eventos na cultura, mas não tem a rúbrica dizendo assim, vai ser um palco para o artista poder subir. E hoje é dia do músico, e o músico gera muita economia com gasolina, com palheta, com corda, com alimentação, que ele tem que tomar um cafezinho na padaria, saúde, educação, e um simples projeto como esse, como também aquele dos palcos nas periferias, ele não passou. Eu tenho certeza de que se tivesse passado, o Poder Executivo ia elevar muito mais o nome que ele quer elevar em São José. Então é isso. Eu tenho certeza que vocês vão votar contrários ao parecer, para que a gente devolva
e que possa arrumar e deixar as emendas que não têm aumento de despesa passarem. Obrigado, boa noite.